Livro do profeta Jonas, capítulo é o de número 2, iremos ler o versículo 2 até o versículo de número 10. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Nós estamos falando sobre oração, é uma série de mensagens de volta ao secreto. Já falamos sobre a oração de Jó, a oração em tempos de crise. Já falamos sobre a oração de Ana, a oração que move o céu. E hoje nós iremos falar sobre a oração de Jonas, a oração como último recurso. Amém? Todos encontraram Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram, sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10 e último. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando sobre oração, e aqui, o capítulo 2, nós vemos a oração de Jonas. Eu quero deixar muito claro que esta mensagem não é uma mensagem sobre vários assuntos no livro de Jonas, ainda que vamos falar sobre alguns outros, mas o principal assunto é oração. E esta oração de Jonas, porque nós poderíamos falar de Jonas como um tipo de Cristo, que seria uma mensagem cristológica, mas nós não iremos ir para este lado. Muito bem, quando nós falamos sobre a oração de Jonas, através da vida de oração dele, nós podemos aprender alguns princípios e algumas coisas interessantes. Quando nós olhamos para a vida de oração deste homem, esta oração nos leva a refletir sobre a nossa vida de oração. Como nós estamos orando, qual a importância que a oração tem na nossa vida e qual a circunstância que nós estamos orando. Por quê? Porque a circunstância que nós estamos orando revela a importância que a oração tem na nossa vida. Porque ao olharmos para o texto bíblico, nós vemos no capítulo 2 que Jonas orou do ventre do grande peixe. Jonas orou do ventre do grande peixe. Então, nós entendemos que Jonas, ele colocou a oração basicamente como último recurso. E quando eu digo a oração como último recurso, eu não estou falando sobre algo positivo. Eu estou falando sobre algo negativo. Porque nós não podemos fazer da oração o nosso último recurso. Nós precisamos fazer da oração a nossa primeira opção. Mas Jonas, através do capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que ao invés dele fazer da oração a sua primeira opção,
ele deixou a oração como seu último recurso. E ele foi orar do ventre de um grande peixe. Era uma situação confortável que Jonas estava orando? Era em um ambiente confortável que Jonas estava orando? Então vejamos aqui algumas lições sobre esta oração. A primeira lição que eu quero destacar é a seguinte: Jonas não orou para tomar decisões. Jonas não orou para tomar decisões. Você tem orado para tomar as suas decisões? Ou você só toma a decisão e quando está dentro do ventre do peixe você lembra do Senhor teu Deus? Jonas ele não ora. No capítulo de número 1, a palavra do Senhor no primeiro versículo diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas é um profeta. O nome Jonas significa pombo. Tem a ver com envio, porque o pombo era aquele que era enviado para entregar mensagem. Tem a ver também com a personalidade. Pombo é dócil, é amigável. Mas agora Jonas, a gente vê que ele não é nada dócil. Ele não é nada amigável. Muito pelo contrário. E o nome de seu pai é Amitai. A palavra Amitai, o nome Amitai significa verdade. Então ele era alguém que servia ao Deus verdadeiro. E o seu pai era alguém que tinha a verdade para apresentar-lhe. E agora, quando Deus o comissiona, Jonas ele não ora para fugir da missão de pregar. Ele não ora. Já parou para pensar? Gente, pelo amor de Deus, nós não estamos falando sobre alguém perguntar se Jonas queria comprar uma casa. Nós não estamos falando sobre alguém perguntar se Jonas queria comprar gado. Nós estamos falando do próprio Deus falando com Jonas: essa é a sua missão. Vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É uma responsabilidade muito grande. Mas Jonas, ele não ora. Pelo contrário, no versículo 3, nós vemos que Jonas, ele foge. O que Jonas faz? Por que Jonas não ora, irmão? Por que Jonas não ora quando recebe a incumbência? Porque se ele vai para a oração, ele iria perder para Deus na oração. Deus iria prevalecer sobre ele na oração. Então isso significa que o homem em pé, ele toma as suas próprias decisões. Mas o homem de joelho, é Deus que o direciona. Então o nosso problema é que às vezes nós estamos querendo tomar as nossas decisões em pé. Não, eu vou fazer isso. Mas esquecemos de dobrar o joelho. Deus dá uma missão muito clara para ele. Para que ele fosse até a cidade de Nínive. Ele não quer ir. Por que ele não quer ir para a cidade de Nínive? Porque aquela cidade era uma cidade muito violenta. Era uma cidade que quando... A cidade de Nínive faz parte da Síria. E os assírios, eles se levantavam contra as outras nações. E eles matavam todos os seus oponentes. Eles cortavam as mãos, eles cortavam os pés e deixavam a pessoa. Quando não, enterravam vivo os seus opositores, e depois disso ainda pegava o crânio humano e fazia pirâmide com ela, para que quando alguém ali passasse e observasse aqueles crânios humanos, dissesse: a poderosa Síria passou por aqui. A Síria era conhecida como a rainha, repita, rainha. Mas Jonas não servia a rainha. Jonas servia o rei dos reis e o senhor dos... Então por que temer Jonas? Existe uma segunda opção, uma segunda possibilidade. Alguns estudiosos, historiadores dizem que o pai de Jonas, Amitai, havia sido morto pela mão dos assírios. Então Jonas, na verdade, quando ele não quer ir para Nínive, é porque ele quer que Deus execute o juízo contra aquela cidade.
Vamos entender. Deus fala, vai lá e clama, porque a malícia dela subiu até mim. Jonas é inteligente, ele sabe que o arrependimento vem através da pregação da... Então Jonas fala assim, vou nada. Se eu vou lá e eu prego e eles se arrependem, o juízo não acontece. E nós vemos exatamente isso. Quando Jonas, ele clama o arrependimento, ele clama a mensagem, existe um arrependimento em Nínive. Sabe o que Jonas faz? Ele sobe num alto e ele fica sentado ali. Sabe o que ele está querendo dizer, irmão Guilherme? Eu quero ver de camarote a destruição de Nínive. Só que de repente, quando ele observa o rei, a mensagem chega até ele, e ele fala, a partir de agora, todo mundo, pano de saco, cinza sobre a cabeça, todo mundo em jejum, os homens, mulheres, crianças, bebê, os animais não vão nem tomar água, é jejum. E quando existe o jejum para revelar o coração de alguém arrependido, Deus diz, não vou mais destruir. Então, Jonas ele não orou para fugir da missão de pregar. Ele estava diante de uma cidade, Deus havia enviado ele para uma cidade de cerca de mais de 120 mil pessoas, e ele não quer, ele foge, e ele foge porque ele não orou, porque se ele ora, Deus iria prevalecer, a vontade do Senhor iria prevalecer. Preste atenção agora no versículo de número 3, Jonas se dispôs, ô glória, parece que o homem está cheio, né? Jonas se dispôs para fugir da presença do... O que Jonas queria fazer? Fugir da presença de Deus. Abra comigo o Salmo de número 139. Verso 7 a seguir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Jonas queria fugir da onde? Da presença? Pode fugir da cidade onde Deus falou, mas da presença de Deus Jonas não poderia fugir. Então ainda no versículo 3 nós vemos que ele se dispôs, repita, se dispôs. Gente, isso é o quadro de uma missão, está certo, porém para o rumo errado, porque quando alguém tem uma missão da parte do Senhor, deve também se dispor. Missão, chamado, cargo, diz respeito à disposição e disponibilidade. Nós precisamos estar dispostos e nós precisamos estar disponíveis. Existem pessoas que têm disposição, mas infelizmente por causa do trabalho não têm a disponibilidade. Mas existem pessoas que têm a disponibilidade, mas infelizmente não têm a disposição. Jonas tinha os dois, disposição e disponibilidade, mas não em cumprir, e sim em fugir da presença do Senhor, ou tentar. Quando nós vemos o texto, a palavra do Senhor diz que ele queria fugir para Tarsis, e tendo descido a Jope, então Jonas não ora para descer a Jope. Ele não orou quando recebeu a missão. Ele não orou para descer para Jope. Jonas, ele não ora para comprar a passagem em Jope para ir para Tarsis. Tarsis era o ponto mais distante que teria de Nínive. Nínive, o centro da vontade de Deus. Nínive, o lugar no qual Deus queria usar Jonas. Nínive, o lugar no qual Deus iria manifestar a sua graça e misericórdia sobre mais de 120 mil habitantes. Agora o bonitão está querendo ir para onde? Tarsis. Fora do centro da vontade de Deus. Vamos lá, os irmãos vão entender. Ele não ora para tomar a decisão para ir para Jope,
Ele não ora para comprar a passagem. Passagem custa, sim ou não? Passagem custa dinheiro, sim ou não? Vamos ler o texto? Versículo 3. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Jonas pagou, sim ou não? Porque todo desobediente que deixa de orar acaba tendo prejuízo no meio do caminho. Mas não para por aí. Porque se fosse só o desobediente tendo prejuízo no meio do caminho, quem está desobedecendo é ele. Quem está recebendo a consequência é ele. Mas o problema é quando aparece um Jonas na nossa vida. Daqui a pouco a gente vê sobre isso. Ele não orou para embarcar no navio. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 3 ainda. E embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do... Por que ele está querendo ir para longe da presença do Senhor? Porque aqui não é presença, é a vontade do Senhor. Eu espero que nessa noite não tenha nenhum Jonas aqui. Porque se tiver, nós não iremos tomar decisões em pé. Nós vamos tomar decisões de joelho. E de joelho a vontade dele prevalece sobre a nossa. De joelho, ainda que você comece dizendo aquele povo é ruim, aquele povo não vale nada, aquele povo isso, aquele povo aquilo, tá bom, Senhor, eu irei cumprir a sua vontade. Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Se Jonas ora, ele ia terminar cantando esse hino da harpa cristã. Se nós orarmos, nós vamos terminar cantando este hino da harpa cristã. Porque se a gente ora, o nosso coração se quebranta, a nossa razão, as nossas oposições, as nossas verdades, as nossas vontades, elas todas caem por terra e a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vida. Então nós vemos que ele não ora, e o fato dele não orar foi um declínio. Ele desceu a Jope, ele desceu para o barco, e dentro do barco ele desceu para o porão. Porque a vida de quem não ora é só um declínio. Ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo, até que chega a um lugar que não tem mais para onde ele descer. Até ele ir descer dentro do ventre de um grande peixe. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jonas, ele não orou para tomar. E aí, precisa aplicar? Precisa aplicar? As nossas orações estão sendo o método para a tomada das nossas decisões? Ou nós estamos tomando decisões e quando percebemos que foram tomadas decisões equivocadas, erradas, longe do centro da vontade de Deus, então nós estamos orando e clamando: ah, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque o fato dele não ter orado, o fato dele não ter obedecido, o fato dele ter ido para Jope, embarcado, descido no porão, daqui a pouco a gente fala o que ele fez no porão. Levantou-se uma grande tempestade. O que se levantou, irmãos? Aí tem gente que não ora para tomar decisão, e quando a tempestade se levanta porque está em desobediência, vem e fala: pastor, ora por mim, o diabo está furioso. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. O diabo que levantou aquela tempestade no mar
Foi o diabo, é isso que a Bíblia diz? Foi o... Então não adianta orar para a tempestade cessar, quando é o próprio Deus que enviou a tempestade. Se foi o diabo que enviou essa tempestade, ora, porque o teu Deus, ele é poderoso para acalmar a tempestade. Se foi as circunstâncias que causaram essa tempestade, ora, porque Deus é poderoso para se levantar ao seu favor. Mas agora, se é por causa da sua desobediência que se levantou essa tempestade, é o próprio Deus que enviou a tempestade. E se é o próprio Deus que enviou a tempestade, não adianta você apenas orar. Você deve tomar um posicionamento em obediência na presença do Senhor. As nossas melhores decisões sempre foram o resultado de 3 ingredientes. Quantos ingredientes? Oração, análise e espera. Não adianta você analisar sem oração, não adianta você esperar sem oração. Agora, mesmo depois de ter orado, continua analisando. Mesmo depois de ter orado, continua esperando. Porque qual é o nosso problema? Nós oramos para tomar uma decisão. Entendemos da parte do Senhor que é da vontade dele. É o que a gente faz, a gente já vai e toma aquela decisão. Sendo que existe um tempo determinado para todas as... Meu Deus. Então não basta orar sabendo se é da vontade de Deus. É necessário orar entendendo, Senhor, é da sua vontade, mas é o seu tempo. Então quando nós entendermos isto, nós não iremos fazer semelhante a Jonas. E o segundo ponto da mensagem. O primeiro, Jonas não orou para tomar decisões. O segundo, Jonas não orou enquanto outros oravam. Jonas não orou enquanto outros oravam. Depois da tempestade ter se levantado, olha o que nos diz o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu... Deus está com D maiúsculo ou minúsculo? Então não é o Deus verdadeiro. Entenda, todas as religiões têm a prática da oração. Repito, todas as religiões têm a prática da oração. Cada uma ora para o seu Deus. Mas vamos colocar na balança? De um lado, deuses, plural, marinheiros, plural. Do outro lado, Jonas, um homem, singular. Do outro lado, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro. Será que nós não estamos igual Jonas? As tempestades estão se levantando e os idólatras estão orando e nós estamos deixando de orar? Será que nós não estamos igual Jonas? As tempestades estão se levantando, os pagões estão orando aos seus deuses e nós não estamos orando ao nosso Deus que é o verdadeiro. Então nós entendemos que, enquanto todos estavam clamando, Jonas estava dormindo. Continuando o versículo 5 diz: e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. As lutas têm causado insônia em você? As aflições têm causado insônia em você? A necessidade de tomar uma decisão tem causado insônia em você? Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, continua. Agora esse homem, ele tem a capacidade de deitar e dormir no momento no qual ele estava em desobediência. Ele está dormindo tão tranquilo que o barco está quase despedaçando e ele não. Lembra que ele teve que pagar pela passagem? Enquanto Jonas paga pela passagem, é só ele que está tendo prejuízo. Mas agora no versículo 5 nós vimos que eles começaram a pegar a carga do navio e começaram a jogar fora.
Uma verdade que precisa ser dita: existem tempestades em nossas vidas que enfrentamos por causa da nossa desobediência. E Jonas, ele dormia, e o povo está jogando a carga porque a carga estava pesada. Aí eu te faço uma pergunta: quem era o maior peso naquele navio? O que estava fazendo aquele navio afundar não era a carga. O que estava fazendo aquele navio afundar era um desobediente. Jonas temia o Deus verdadeiro, mas ele não ora. Os marinheiros clamavam aos falsos deuses. Algumas tempestades na nossa vida vão cessar quando Jonas começar a sair dela. E aí temos um problema muito grande. É porque a gente se apega ao Jonas. Sabia que tem gente que causou uma tempestade na sua vida por causa da desobediência dela? E você fala: mas é meu amigo pastor. Mas está desobedecendo a Deus? Dá um time aí na relação. Fala: ó, quando você tomar vergonha na cara, tomar um posicionamento, tomar uma postura, voltar para o centro da vontade de Deus, essa tempestade passar na sua vida, aí você retorna. Sabe por quê? Porque eu não sou obrigado a viver a causa da tempestade alheia. Agora, se alguém que está em obediência e o inferno está se levantando, abrace essa pessoa em oração, porque o Deus verdadeiro está do seu lado. Abrace essa pessoa, porque o Deus Todo-Poderoso vai mudar essa situação. Agora, caso contrário, irmão, a gente vai ficar sofrendo. Até o momento em que eles decidem, então, lançar sortes, a sorte cai sobre Jonas. Eles fazem uma pergunta para Jonas. Versículo 8: então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9: eu sou hebreu e temo o Deus que fez o mar e a... Se temesse mesmo Jonas, não estava em desobediência. Se temesse mesmo Jonas, teria orado primeiro. Jonas, eu não estou dizendo que ele não temia no aspecto de ter abandonado Deus, mas eu estou dizendo que ele não estava querendo cumprir a missão que Deus havia dado, por isso ele deixa de orar. Agora, quando eles descobrem isso, eles lançam um verdadeiro peso sobre a terra, e o peso era Jonas. E o texto bíblico no versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Senhor aqui não é os deuses estranhos. Então nós vemos que, enquanto os pagãos oravam aos deuses estranhos, Jonas não orava, Jonas dormia. E agora os pagãos estão orando ao Deus verdadeiro. E Jonas orou a Deus até o momento? Será que é uma lição profunda que a gente começa a entender aqui? Será que a nossa vida de oração não está se parecendo com a vida de oração de Jonas? A gente só ora quando as coisas apertam. A gente só ora quando vê que não tem mais saída. A gente só ora quando percebe que tudo vai mal. Quando deveríamos ter uma vida de oração, para que quando não tivesse uma saída, o nosso coração descansasse no Senhor e falasse: eu não estou vendo saída nem na direita, na esquerda, na frente, atrás, mas quando eu olho para o alto, eu vejo um céu aberto, e eu sei que o meu Senhor está com a mão estendida sobre mim, e se Ele está com as mãos estendidas sobre mim, Ele me guarda, Ele repreende a tempestade, Ele dá livramento, Ele traz a provisão, Ele me coloca de novo na rota do seu propósito para a glória do seu nome. Mas não, meu irmão, é mais fácil esperar o peixe. Vamos esperar o peixe. Esperar tudo dar ruim, tudo dar errado.
quase morrendo, na UTI, Senhor, eu quero voltar e pregar a sua palavra. No momento do acidente, Senhor, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, se hoje ouvires a voz do Senhor, obedeça ao Senhor, e em nome de Jesus se lance em oração na presença dEle. O meu argumento e o seu argumento serão completamente desfeitos diante da oração, e a vontade dEle prevalecerá, e o nome dEle será glorificado. Quem está falando tem conhecimento de causa, porque eu não posso falar e expor outras situações sem expor a minha. Quando eu conheci aquela mulher linda, maravilhosa que está sentada lá no fundo, eu olhava para ela e eu falava bem assim: eu tenho a impressão que a gente vai casar rápido. E ela: eu também tenho essa impressão. Mas não era uma mera impressão, era uma convicção gerada no Espírito. Pastor, o que é uma convicção gerada no Espírito? Eu gosto da forma que o pastor Luciano Subirá explica isso. Ele diz bem assim, é algo que eu não sei de onde vem. E é claro que é brincadeira, né? Que é do próprio Senhor. É algo que eu não sei de onde que vem. Eu só sei que vem. E quando vem eu entendo que é. E eu entendo que é apesar de não compreender nada. Ele embanana toda a nossa cabeça, você fala: não entendi nada. O que ele está querendo dizer é uma convicção que vai além do raciocínio e da lógica humana. Aí de repente me surgiu uma proposta. Olhe para cá, olha o perfil de alguém que trabalha em fazenda. Aí me surgiu uma proposta. Você tem a casa, você tem os móveis planejados, você pode trabalhar fora, pode fazer a sua agenda normal, você só vai precisar fazer a manutenção da chácara. Eu olhei e falei: casa pronta, móveis, ou sim de Deus aí. E eu tomei a decisão fiquei 2 para 3 meses sofrendo, igual um condenado lá. Porque eu não sabia que a manutenção era roçar tudo aquilo. Eu não sabia que a manutenção era pintar a casa, plantar uva. Dona Sandra, se assistir esse vídeo, Deus te abençoe. Eu não sabia. Eu tive que fazer tudo isso. Pessoas sofreram para ir atrás de mim. E daí, quando eu estava no meio da tempestade, eu comecei a orar: Senhor, mas não era isso que o Senhor tinha preparado para mim? Um dia, 4 horas da manhã, eu havia trabalhado o dia inteiro no sol, esqueci o carregador, celular acabou a bateria, deitei na cama e falei: vou dormir, amanhã, 5 horas da manhã, eu estou em pé, e eu volto para Araruna, colocar o celular carregar, arrumar algumas questões. Só que como tinha acabado a bateria e lá não tinha nenhum relógio, eu dormi, era 11 horas, e eu acordei, era 2. Eu não fazia ideia, pensei: deve estar amanhecendo o dia. Peguei a moto e saí. Quando eu saí, antes de sair da parte da fazenda, começou uma chuva, a moto estragou, fiquei parado na lama, tive que quebrar o para-lama dela para poder sair. Ela não queria funcionar, com muito custo ela funcionou, e o Jonas estava lá. Cheguei em casa 4:30 da manhã, meu pai e minha mãe assustados. Aí depois disso eu estava voltando, o último dia. Eu falei: Senhor, eu achava que era isso que o Senhor tinha para mim. Aí de repente eu ouço a voz de Deus falando: eu nunca falei para você ir. Você não me consultou para tomar essa decisão. Por isso, o período inteiro eu fiquei em silêncio. Tem gente que está em desobediência e quer ouvir a voz de Deus, e ainda quer ouvir a voz de Deus dizendo: você está certo, continua. Tem gente que fala bem assim: eu quero me mudar, aí eu vou abrir a Bíblia, se cair e aparecer, vai-te em paz. Opa, eu entendi que é para eu me mudar. Meu irmão, se Deus mandar você ir em paz, você volta também em... Agora, como você vai na mudança, entre aspas, em paz, mas volta atribulado?
atribulado. Então nós precisamos entender que a decisão que agrada ao coração de Deus, ela é tomada em oração. Nós devemos orar, nós devemos clamar para que a vontade do Senhor seja feita. Pastor, mas quem ora para tomar decisão não tem prejuízo? Também tem. Só que o prejuízo nem se compara com as bênçãos que o Senhor já fez na minha e na sua vida, quando nós estamos no centro da vontade dEle. Então, em nome de Jesus, não vamos esperar a doença chegar para a gente se prostrar à vontade dEle. Não vamos esperar a gente estar em cima de uma maca para poder orar. Sabe por quê? Jonas, ele orou do ventre de um grande peixe. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande... Que grande peixe é esse, irmão? Eu sempre disse que eu não falava que era baleia porque não estava no texto. Mas coloca em tela, André, Mateus 12, 40. Mateus capítulo 12, versículo 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então em Jonas não diz que é uma baleia. Mas sabe quem é que está falando disso daí? É o próprio Cristo. E aí levantam as hipóteses de que este livro, irmão Isaías, não é um livro histórico autêntico. Porque fala que um homem chamado Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. E isso é impossível. Mas existe um peixe chamado cachalote. É uma baleia, é uma espécie de baleia. E agora em 1800 e bolinha, um homem foi pescar. E eles estavam pescando com o seu grande bote. E apareceu uma baleia cachalote, derrubou o bote. Os outros que caíram todos morreram. Eles conseguiram depois pegar essa baleia, começaram a cortar essa baleia. Quando de repente olharam o estômago dela, parecia que tinha algo se mexendo dentro. Isso depois de 48 horas. Quando eles abrem, o homem que estava pescando estava lá dentro. Mas quando ele sai, ele está com a sua pele quase que inteira queimada, por causa do suco ácido gástrico solto da barriga da baleia. Ele estava inconsciente dentro, ele não lembra de muita coisa, e ele relata que ele só se lembra quando ele cai, quando ele percebe como se fosse dentes, e como ele percebe ele escorregando e tudo fica escuro e ele apaga. Então ele ficou inconsciente dentro da baleia, sim ou não? O milagre não foi um peixe ou uma baleia cachalote engolir Jonas. O milagre foi Deus preservá-lo dentro daquela baleia. Tem gente que prega esse texto e pensa que o peixe era castigo de Deus para Jonas. O peixe, a baleia, não era castigo de Deus para Jonas. A baleia era um modo de Deus guardar a vida de Jonas. Se ele fica dentro do barco, ele iria morrer. Se ele cai na água, ele iria morrer afogado. Ele caiu na água, Deus vem através da baleia e preservou a vida dele. Tem uma lição espiritual aqui. Parecia que estava ruim, depois parecia que piorou. Já viu esse meme ou não? Parecia que estava ruim, depois parecia que piorou. Mas muitas das vezes, quando parece que está piorando, na verdade é a mão de Deus nos guardando. É a mão de Deus nos preservando. É a mão de Deus tendo misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então para de reclamar. Se agora você entendeu que o culpado da tempestade é você. Porque nós vemos no versículo de número 15. Deixa eu identificar. Versículo 12, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobre vós veio esta grande tempestade. Ele entendeu. Então, irmão, em nome de Jesus, a tempestade está difícil, está em desobediência. Eu tenho uma notícia para você bíblica.
Se você decidir andar em obediência, a tendência é esse cenário ainda piorar. Mas depois que piorar, você vai ter um grande testemunho para contar da parte do Senhor. Você vai ter um livramento poderoso para contar da parte do Senhor. Então Jonas não orou para tomar decisão. Jonas não orou enquanto outros oravam. Agora a terceira lição. Jonas orou do ventre do peixe. Jonas orou do ventre. Jonas poderia ter orado quando ele estava lá em Jope. Jonas ele poderia ter orado quando ele estava no navio. Jonas ele poderia ter orado quando ele desceu para a parte inferior do navio. Jonas, ao invés de ter dormido, ele poderia ter orado. Jonas, quando acordou, ele poderia ter orado, mas não orou. Ele foi orar dentro do ventre do grande peixe. Por quê? Jonas só orou quando o Senhor não tinha mais, quando ele não tinha mais para onde fugir do Senhor. O que ele estava querendo fazer quando ele foi para Jope? Pegar um navio rumo a... Porque ele pensava que Tarsis era o último lugar, era o lugar mais distante do centro da vontade de Deus. Agora ele está no ventre da baleia. Tem saída? Humanamente falando? Ah, então quando não tem saída a gente decide orar, é? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós, não é uma oração por causa da circunstância. O que Deus quer de nós é que venhamos ter uma vida de oração, cultivar uma vida de oração, viver uma vida de oração intensa, viver aquilo que Deus tem preparado para nós de forma clara e poderosa. Jonas deixou a oração como o último recurso. O que tem sido a oração para você, meu irmão? Tem sido também o último recurso? A oração como o último recurso. Uma pergunta a ser feita é: será que ela funciona? A oração em último recurso, ela funciona? Funciona. Mas Deus não quer que a sua vida de oração seja em último recurso. Deus quer que a nossa vida de oração seja a nossa primeira opção. Vai tomar uma decisão, apresenta aos pés do Senhor. Ora, analisa e espera no Senhor. Espera crendo que Ele tem a resposta. Espera crendo que Ele vai colocar a direção certa. Então a pergunta a ser feita é se funciona. Ela funciona. E por que funciona? Nós lemos a oração feita. Olha como que Jonas ora. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus respondeu Jonas, sim ou não? Vamos lá. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha... Jonas estava no ventre do peixe, clamou e Deus ouviu a voz de Jonas. Agora uma pergunta que eu te faço é: Jonas ouviu a voz de Deus dentro do ventre do peixe? Não. Versículo de número 10. Falou, pois, o Senhor a Jonas? É isso? Com quem que Deus falou? Então Jonas ora, Deus ouve a voz de Jonas. Mas quando Deus responde, Deus não fala com Jonas, Deus fala com... Isso se chama silêncio de... Pastor, mas Jonas disse que o Senhor o respondeu. Respondeu. Se Deus não tivesse respondido, a gente não teria esse livro em mãos. Porque Jonas não escreveu esse texto antes de entrar na barriga. Jonas escreveu esse texto depois que tinha saído. Você está entendendo que quantas vezes você deixou a oração como o último recurso? E se você está vivo, significa que o último recurso como oração ainda funcionou pela misericórdia e pela graça do Senhor? Porque ele sai do ventre do peixe. O peixe joga Jonas agora novamente em terra. Mas ele não joga Jonas lá em Tarsis,
ou melhor, lá em Nínive, ele joga Jonas em Jope. Era Deus dizendo: Jonas, eu estou te dando uma segunda chance. Eu estou te dando uma segunda oportunidade. Por quê? Quando Jonas estava aqui, dentro do bucho do peixe, Jonas fez uma oração bem assim, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei paga. Jonas era profeta? Me responda. Será que Jonas foi apresentado no altar do Senhor? Me responda. Mas ele só faz um voto de obediência à vontade de Deus quando ele está dentro do ventre. Se coloca em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Talvez até aqui a sua vida de oração não foi no secreto, mas foi dentro do ventre de um peixe. Porque Deus ainda continua tendo grandes peixes para nos encurralar, para mostrar que Ele é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. E o Senhor nesta noite está dizendo: eu não quero que você tenha esta vida de oração. Eu quero que você volte para o secreto. Porque enquanto você está no secreto, a minha vontade prevalece sobre a sua. O seu coração desobediente é fortalecido pela minha presença e se torna obediente. Você deixa de fazer a sua vontade e passa a fazer a minha vontade. Você se livra de tantas tempestades, você se livra de tantos transtornos, você se livra de tanto prejuízo que tem tomado por causa das decisões tomadas com falta de oração. Se hoje ouvir a voz do Senhor, você irá mergulhar no secreto, e quando a tempestade se levantar, você já vai estar fortalecido pelo Senhor, você já vai estar cheio da graça do Senhor, você já vai estar entendendo que essa tempestade não é fator desobediência, mas essa tempestade são os percalços da vida, essa tempestade fazem parte das aflições da vida, mas o Senhor é contigo no meio dessas tempestades. Pastor, orar é desconfortável. Orar dentro de um peixe deve ser muito pior. Pastor, a posição de joelho é complicado. Ora sentado, ora em pé, ora deitado, cuidado para não dormir, ora deitado, mas ora. O que Deus clama sobre a minha vida e sobre a sua vida para estes dias é: ora, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não sabes, em nome de Jesus. Quantos querem receber oração? Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Nós iremos levantar um clamor para que a nossa vida de oração venha a ser uma vida de oração profunda. Nós vamos levantar um clamor para que a gente venha parar de ser desobediente e nos rendermos à vontade do Senhor. Deixa eu te explicar na prática como funciona. É assim, ó. Sou crente, estou fraco, quero desviar. Eu em pé, vou desviar. Eu pensando comigo mesmo, vou contar para o pastor. Meu coração ceboso e vaidoso? Conta não, só sai. Sou líder, tenho cargo, vou entregar o cargo. Aí eu pensando comigo mesmo, eu vou lá falar com o pastor e eu vou explicar o motivo. Não, vou explicar o motivo não, ele tem que entender. Isso a gente em pé. Aí o crente que quer desviar dobra o joelho. Senhor, eu quero desviar porque eu estou fraco. Eu quero desviar porque o irmão não me mandou uma mensagem. Eu quero desviar porque a irmã me olhou torto na igreja. Eu vou desviar, tá bom? Aí no finalzinho da oração, aquele que estava fraco é fortalecido pelo Senhor. Aí de repente cai uma mensagem no celular, a pessoa que ele falou que não mandava. Aí de repente ele chega na igreja, a irmã que olhou torto fala bem assim: Pode, Senhor, tudo bem.
Eu vou entregar o cargo. Eu vou entregar o cargo. Eu não vou, olha, eu vou falar com o pastor, eu vou entregar o cargo em pé. Aí dobra o joelho, Senhor, eu vou entregar o cargo. Como que você vai entregar algo que eu te entreguei? Porque o cargo não tem a ver com aquilo que você faz. O cargo tem a ver com aquilo que você carrega da parte do Senhor. Cargo não é título, cargo é chamado, cargo é vocação. Eu falar que eu quero entregar, existe um tempo para todas as coisas, isso é uma verdade. Mas eu falar que eu quero entregar a mesma coisa, eu falar assim, Senhor, aquilo que o Senhor depositou em mim, eu não quero mais. Mas quando eu vou para a oração, o Senhor não apenas me faz entender que eu preciso estar na presença dEle, mas Ele potencializa aquilo que Ele depositou sobre mim. Se é verdade, em nome de Jesus, receba da parte do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, receba a mão do Senhor te tocando, sinta a presença do Senhor Jesus te renovando, sinta a presença do Senhor Jesus te fortalecendo, sinta o Senhor te conduzindo para uma vida de oração mais profunda nele.